Vamos lá, pessoal, então, para nossa última aula do período sobre os hemicordados. Os hemicordados, eles também estão lá dentro do grupo dos deuterostômios, né? Aqueles cujo, durante o desenvolvimento, o blastóporo dá origem ao ânus, além de várias outras características da clivagem durante o desenvolvimento, a origem do celoma. Os hemicordados, eles vão ser grupo irmãos, estar ao lado de equinodermata, que a gente já viu, que são as estrelas do mar, lírios do mar, ouriços do mar, tudo do mar, né? Eles vão formar o grupo ambulacrária, e esse grupo é o grupo irmão de cordata, que inclui aí, inclusive, os vertebrados, que a gente geralmente está mais acostumados, incluindo nós mesmos. Então, vamos lá para algumas características gerais desses grupos. É um grupo não muito numeroso, tem cerca de 135 espécies, eles são unicamente marinhos, com frequência eles vivem enterrados ou formam colônias logo acima do sedimento também. Eles também não têm muita capacidade locomotora, mas conseguem perfurar esses sedimentos. Eles também podem viver em regiões intertidais, entre os grânulos de areia e tudo mais. Existem dois principais grupos, sendo o mais numeroso esse que é mais vermiforme, os enteropinustas. Eles podem viver desde águas mais rasas até bastante profundas. Em alguns casos, eles podem viver em condições bastante extremas, como em fontes hidrotermais, ou tem uma série de espécies também do grupo Pterobranquia que ocorre na Antártica, né, em regiões muito frias. Uma das características mais marcantes deles é que, na verdade, duas principais, e por isso eles são bastante estudados também, são a presença de fendas branquiais, faríngeas, e o cordão nervoso dorsal aparece pela primeira vez aqui. Vocês lembram que até agora, nos protostômios principalmente, a gente via o cordão nervoso na parte ventral do corpo dos animais? Aqui já houve uma inversão. Isso se mantém depois também no grupo dos cordados, né? O tubo nervoso dorsal. E aqui ele aparece na forma, nos hemicordados, ele aparece na forma de uma estomocorda, tá? Enquanto nos cordados, que tem essas características em comum, a gente chamaria isso de uma neurocorda. Mas essa estrutura, elas teriam origens semelhantes, inclusive os genes que expressariam a estomocorda e a neurocorda são similares. Teoricamente, esses genes, inclusive, surgiram dos ancestrais ali dos deuterostômios, mas eles aparecem expressos pela primeira vez aqui nos hemicordados. Eles têm dois principais grupos, que são os Enteropineusta e os Pterobranquia. Os Enteropineusta são os mais numerosos, que também não é tudo isso, é algo como 121 espécies, e também os melhor estudados. Esses são os que frequentemente vivem em vida livre, mais do que os Pterobranquias, que só tem 14 espécies, e eles são frequentemente coloniais ou vivem agregados. Então vamos ver primeiro os Enteropneustas. Eles têm, como eu tinha falado, esse corpo mais vermiforme. O nome comum deles é vermes língua ou vermes bolota. Eles têm o corpo dividido em três principais partes, sendo a probóscide, um colarinho, tem um afunilamento aqui que a gente chama de pedúnculo. A boca vai estar inserida entre a probóscide e o pedúnculo. Depois, todo o resto, depois do colarinho, vai ser o tronco. E logo após o colarinho, vão aparecer, então, as fendas branquiais. Dentro dos hemicordados, as fendas branquiais vão funcionar principalmente para botar para fora a água que vai entrar pela boca durante a filtragem dos alimentos desses animais, né? Mas quando a gente vê as fendas branquiais nos cordados,
elas depois vão dar origem a diversas estruturas. Elas dão origem, por exemplo, às brânquias de alguns peixes, também a estruturas de filtração alimentar em algumas larvas. Então, varia o que essas fendas branquiais podem servir. Mas aqui é principalmente para expelir a água que entra junto com o alimento pela boca do animal. A probóscide, ela tende a ser relativamente curta. Aqui está a boca, como eu já tinha falado, e o ânus costuma ficar na região posterior. O número de fendas branquiais, ele varia bastante, mas pode ter até uns 100 pares, dependendo da espécie. E as gônadas também, a maioria desses animais vão ser dioicos. Quando eles são dioicos, as gônadas ficam principalmente começando ali perto das fendas branquiais e podem ser bastante alongadas e se estender pelo tronco. Mas esse é o jeitão dele, basicamente. Frequentemente eles vão ser escavadores, então esse corpo vermiforme vai facilitar nessa movimentação. Mais comumente eles são solitários, diferente dos pterobrânquias que costumam viver em colônias. Eles podem ter desde poucos centímetros até 2 metros. Geralmente esse corpo deles vai ter uma saliência, na verdade pode ter mais de uma saliência longitudinal ao longo do corpo deles também. E essa saliência, ela condiz com a presença dos nervos que eles têm. Eles têm um nervo principal dorsal e um ventral, e também aos vasos da circulação deles, tá? Além disso, esses animais são capazes de produzir muito muco, principalmente perto do colarinho aqui. E esse muco, com frequência, tem um cheiro forte de iodo e, teoricamente, teria uma função de repelir os predadores. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura corporal deles. Eles vão ter aquele padrão trimérico corporal que é comum dos deuterostômios. A gente já falou disso até na aula sobre equinodermata, não é mesmo? Então, eles vão ter uma protocele, que vai ser aquela cavidade celômica que fica mais aqui em cima, tá? Mais na probóscide, basicamente. Uma mesocele, que fica ali na meiuca, no meio, relativamente curta, no colarinho. E a metacele, que fica no tronco, ela vai ser dupla e vai passar, então, por praticamente o corpo do todo animal, envolvendo o trato digestório. A estrutura do corpo dos animais vai ser mantida, além do pelo celoma, eles também vão ter muitos músculos, esses carinhas, que são os músculos circulares e os longitudinais. Aqui tem essa imagem, mostra uma série de músculos que eles têm. Aqui no azulzinho, por exemplo, são os músculos longitudinais, aqui em mais vermelho, os músculos circulares, e as diferentes cores mostram diferentes profundidades aí no corpo desse animal. Além das cavidades celômicas e dos músculos, eles também têm algumas estruturas que são como se fossem endoesqueletos colagenosos, tá? Um principal vai ficar próximo da probóscide, que é esse esqueleto em forma de Y, que tem esses 2 chifrinhos ou furcas que ficam ali próximo da probóscide. E também vai ter alguns bastonetes em forma como se fosse um tridente, que vai ficar no entorno das fendas branquiais desses animais, que fica logo ali abaixo do colarinho. Então, essas são as 3 formas de sustentação do corpo desses carinhas. Vai ser as cavidades celômicas, os músculos e as peças colagenosas. Eles frequentemente, como eu já falei, eles são cavadores, né? E eles muitas vezes vão comer os detritos do local onde eles estão cavando, como a gente já viu em alguns anelídeos, não é mesmo? Então, eles fazem algumas galerias e conforme eles vão consumindo a areia, o sedimento que está ali, eles vão também já eliminando e frequentemente fazem esses montículos de areia onde eles vão saindo.
E eles podem ir andando, então, nessa galeria que eles fazem, e o muco que eles produzem perto do colarinho vai facilitar essa movimentação. Eles fazem alguns movimentos, eles têm um tanto de músculos, não é mesmo, na probóscide, e então eles conseguem contrair, tem movimentos peristálticos nessa probóscide, além de uma série de cílios que ficam ali, e principalmente aqui um órgão mais perto do pedúnculo, que é um órgão ciliado, tem vários cílios ali, e esses movimentos dos cílios e dos músculos formam então uma corrente que faz com que a partícula de alimento, geralmente areia, sedimento, né, algo que esteja por ali, por perto, suspenso, vão em direção à boca deles e eles consomem. O que não é aproveitado, logo depois vai passar pelo tubo digestivo do animal. Então aqui a gente tem uma outra visão das partículas de alimento entrando pela boca, que fica aqui. Vai entrar, vai passar pela faringe. Ali na faringe vai ter as fendas branquiais, então a água que vem junto com os sedimentos vai sair por ali. O restante dos alimentos vão ser absorvidos principalmente no intestino, não é mesmo? Passar pelo esôfago. O esôfago também tem uma série de músculos ali, e esses músculos podem contrair, facilitando com que haja a expulsão da água excedente pelas fendas branquiais. Passou pelo intestino, ali também tem uma série de secos hepáticos que tem uma substância, inclusive, que é mais esverdeada, e frequentemente a gente até consegue ver essa coloração mais distinta pelo lado de fora mesmo do corpo, né? E são resultantes desses cercos hepáticos. E, por fim, o que não é absorvido vai ser eliminado pelo ânus, né? O tubo digestório completo. Aqui nessa imagem a gente também tem a estomocorda próximo do colarinho, próximo da boca ali, e ela tem uma função principalmente de sustentação do colarinho, né? Então a estomocorda seria análoga à notocorda e ela tem essa função de sustentação. A locomoção dos animais vai ser relativamente limitada. A maioria deles é sedentário realmente, mas eles podem escavar, como eu falei, para formar aquelas galerias, né? E rastejar, e isso vai se dar principalmente através dos movimentos da probóscide. Então eles vão projetando e puxando e se movimentando, principalmente através desses músculos. Apesar de ter músculos em todo o corpo, esses são mais salientes no corpo desses animais. Aqui a gente tem um videozinho de um bichinho desse. Ali dá para ver mais escuro na região hepática. O sistema circulatório deles, ele é parcialmente aberto, mas tem uma série de vasos e seios, vesículas. Inclusive, uma das vesículas, ela funciona como um órgão contrátil. Então, em muitos lugares vocês vão ver chamado de coração. Ele fica mais perto da região da probóscide, é uma das regiões mais importantes do bicho, né? Também vai ter vários seios que vão estar irrigando as fendas faríngeas e algumas partes do tubo digestório também. A vesícula cardíaca, junto com essa estrutura chamada glomérulo, e também as artérias que ficam aqui na região da probóscide, a gente chama de um complexo da probóscide. É uma área mais com muita circulação, mais importante para o bicho, né? Já vou falar do glomérulo, calma aí. Apesar de ter essas fendas faríngeas, muitas pessoas acreditam que ela possa ter um papel na respiração, né, nas trocas gasosas, mas a verdade é que muito provavelmente a epiderme que tem ali não possibilita tanto essas trocas gasosas. Então, as trocas gasosas em si
seriam principalmente através da parede corporal, mas espalhadas através do sangue, porque ali é bastante irrigado. O glomérulo, como eu já havia falado, ele vai ser um órgão excretor, digamos assim, do bicho, né? Ele vai ficar naquele complexo da probóscide, que é bastante, tem vários seios, vários vasos ali, né? Então, esse vaso vai passar por ali, carregando também as excretas dos produtos celulares de todo o corpo do bicho. E ele vai sair, então, através de um poro que fica geralmente no celoma aqui próximo do colarinho. O cordão nervoso, o sistema nervoso dele, então, ele vai ter uma série de células subepidérmicas, vai ter um plexo ali, geralmente. Eles vão ter, então, já os cordões nervosos, que teoricamente teriam a mesma origem do tubo nervoso dos cordados também. E ele já vai ter, então, esse vaso dorsal, o ventral. Além disso, vai ter os vasos laterais. Então, eles teriam similaridades morfológicas e também na própria organização com a neurocorda dos cordados, como eu havia falado, tá? Mas fora isso, o sistema nervoso e os órgãos de percepção desses animais não são muito elaborados e são principalmente relacionadas aos cílios, né? Então, eles vão ter receptores químicos ali nos cílios e também táteis. A reprodução deles eles são principalmente dioicos, né? Então, eles vão ter gônadas que são saculares, parecem saquinhos ali, algumas podem ser mais alongadas ao longo do corpo. O número de gônadas varia um pouco entre as espécies. E eles também vão ter gonoporos, porinhos específicos justamente para liberação dos gametas. A fecundação vai ser externa, né, no meio externo, e depois o desenvolvimento dos animais vai ser tanto direto, pode ser direto, ou indireto, com a formação de uma larva do tipo tornária, que vai ter esse ápice mais pontiagudo, que é justamente aquele que vai dar origem à probóscide. Então, aqui do lado a gente vê já o desenvolvimento de um Pteropneusta, começando pela probóscide, então se estendendo. Com o passar do tempo, ele perde os cílios que essa larva tornária tinha. Geralmente, eles têm esses complexa faixa ciliada e com o tempo ele acaba perdendo. Além disso, eu esqueci de falar, essa larva tornária, ela seria muito parecida com a bipinária dos equinodermos, né, das estrelas do mar, e por muito tempo elas foram até confundidas, assim. Então, aqui a gente tem um resumão do que poderia vir a ser a reprodução dos enteropneusta. Ela pode ser ou assexuada ou sexuada, né? Quando é assexuada, elas podem sofrer autotomia, eles podem perder um pedaço do corpo e regenerar depois. E eles também podem sofrer fissão também, ou autotomia, ou regeneração, ou fissão. Então, são várias possibilidades de reprodução assexuada. Enquanto na sexuada, vai encontrar um gameta feminino, um masculino, aquela coisa toda que a gente já conhece. Em geral, vai formar a larva tornária, que ela faz parte do plâncton, e com o tempo se desenvolve em um adulto. Agora, então, indo para os pterobrânquias, que tem apenas 14 espécies. Como eu já falei antes, eles são ou coloniais ou gregários. Esse cefalodiscos, por exemplo, ele costuma ser gregário, isso aqui é um indivíduozinho. E quando eles são coloniais, muito frequentemente eles formam tubos, né? Tubos como esse, que vai dar basicamente a sustentação da estrutura corporal desses bichos, já que eles não têm uma estrutura corporal tão elaborada assim. Eles não vão ter aquelas estruturas colagenosas, eles só vão ter um tipo de músculo, que é o longitudinal, não vão ter o circular. Então, basicamente, os tubos vão manter a estrutura corporal deles. Aqui a gente tem o corpo de um pterobrânquio,
Também vai ser derivado das cavidades celômicas, triméricas, que a gente já falou antes, sendo que vai ter uma procele relacionada ao escudo cefálico. Aqui a gente tem o escudo cefálico. O mesossomo, ele é tentaculado e próximo dos tentáculos vai estar a boca. Ele tem vários braços e a partir dos braços saem os tentáculos. E o metassoma vai ser subdividido em tronco e pedúnculo, que vai fixar esses animais. Aqui a gente vê também a fenda branquial, porque nesses animais, muito frequentemente, eles nem têm fenda branquial, mas quando tem, é só um parzinho. Eles são... Aqui, como eu havia falado, além do celoma do animal, eles não têm estruturas colagenosas, exceto pela própria estomocorda, que é isso aqui que está em um círculo vermelho, tá? Que ela é basicamente sólida, enquanto a estomocorda dos enteropneusta, eles geralmente tem vacúolos que vão produzir também colágenos, né? Então, mas nos pterobrânquios ela é basicamente sólida. E o tubo que dá sustentação para esses carinhas. Então, aqui a gente já tem a estrutura de um animal que vive em colônias, né? Então, tem os tubos, aqui tem um zoóide, ou seja, um indivíduo, aqui tem outro zoóide, ou seja, outro indivíduo, com os seus braços, tentáculos. Eles têm o túbulo digestivo em forma de U, então aqui a gente tem a boca e também tem o ânus. Eles também se alimentam de partículas que estejam suspensas. Os tentáculos também, eles formam uma espécie de malha ou treliça que ajudam a capturar esses elementos que estejam circulantes no mar. O excesso de água, da mesma forma, sai pela fenda branquial do animal. E esses carinhas são muito simples. Eles possuem apenas essa uma fenda, mas ela também não serve para troca gasosa. Provavelmente as trocas gasosas são realizadas mais pelos tentáculos ou pelas partes moles do corpo. A circulação é praticamente uma versão reduzida dos enteropneustas e a excreção da mesma forma é realizada pelo glomérulo, mas ele é bem menos desenvolvido. O sistema nervoso, ele segue mais ou menos a linha dos enteropneustos, só que aqui a gente vai ver um gânglio no entorno do colarinho dele, que vai ajudar a controlar a movimentação dos tentáculos. E a reprodução, da mesma forma, pode ser tanto sexuada quanto assexuada, só que como na maioria dos animais que são coloniais, a reprodução assexuada domina, não é? Então aqui a gente tem, por exemplo, vários indivíduos, 2 indivíduos ou 2 zooides que são adultos, já têm seus tentáculos, tudo desenvolvidinho, mas aqui a gente também tem um broto ainda sem tentáculo, outro recém com escudo cefálico, mas ainda desenvolvendo os tentáculos. E geralmente é isso que vai acontecer na reprodução assexuada por brotamento. E ocasionalmente eles podem também se desprender dessas colônias e serem levados pelo mar para se estabelecer em outros lugares. Então, sobre esse grupo é isso, é um grupo relativamente curtinho, não tem muitas espécies e também não tem muita coisa sobre a biologia deles, exceto pelo interesse generalizado das características comuns que eles têm com os cordados. Então, eles têm uma importância para a gente entender como surgiram algumas características bem derivadas que a gente encontra dentro desse grupo, que vocês vão explorar melhor nas aulas de vertebrados.